Olá, meu nome é Caroline Sodré, sou aluna do curso de Física da UERJ e vim aqui apresentar meu trabalho na jornada de iniciação científica do CPPF. Meu orientador é o Mark Casals e eu vou falar um pouquinho sobre buracos negros, suas perturbações e modos quase normais. Aqui está um sumário bem resumidinho do que a gente vai falar. Eu quis fazer uma coisa um pouquinho diferente esse ano, porque eu queria trazer uma introduçãozinha um pouquinho mais completa, porém o tanto resumida para poder dar o tempo aqui da apresentação, né? Para poder divulgar o material para novos alunos ou pessoas que têm interesse em começar a estudar sobre esses assuntos. E aí eu vou dar uma introdução sobre esses assuntos aqui e depois eu vou mostrar algumas soluções numéricas que eu obtive recentemente. E bem, para a gente falar de buracos negros, a gente não pode deixar de citar a equação de campo de Einstein, que é uma equação que relaciona a métrica, que descreve a geometria do espaço-tempo, com o tensão, momento e energia, que serve como se fosse a fonte do campo gravitacional. E aqui eu citei a famosa equação de Wheeler, que diz o espaço diz como a matéria deve se mover e a matéria diz como o espaço deve se curvar. Pois bem, uma das primeiras e mais famosas soluções dessa equação de Einstein é justamente a equação de Schwarzschild, que descreve a geometria do espaço-tempo exterior a um corpo com simetria esférica, estático e descarregado em um universo com constante cosmológica nula no vácuo. Pois bem, a solução é essa daqui. A gente pode ver que ela só depende desse parâmetro mzinho, que a gente chama de massa geométrica, e por sua vez o mzinho depende justamente da massa da estrela ou do buraco negro. Para a gente entender um pouquinho melhor o buraco negro, eu quis trazer um conceito um pouquinho mais clássico. A gente sabe que o buraco negro é um corpo que tem um campo gravitacional tão intenso que nem a luz consegue escapar, e a gente consegue chegar classicamente numa equação que relaciona justamente as dimensões e a massa do buraco negro com uma velocidade de escape como sendo a velocidade da luz, que é justamente essa da equação aqui. Se a gente colocar em unidades relativísticas, a gente vai chegar justamente no raio de Schwarzschild. E o que isso quer dizer pra gente é que uma estrela suficientemente massiva, se ela chegasse a contrair até o raio de Schwarzschild, ela vai virar justamente um buraco negro. Se a gente olhar atentamente, a gente vai ver dois valores para o raio que são uma singularidade. A gente tem que diferenciar aqui esses dois valores, porque o R igual a zero, ele é realmente uma singularidade, porém o R igual a 2m não. Isso acontece porque o R igual a 2m, ele está associado à escolha de coordenadas que a gente fez, ou seja, se a gente escolher uma outra própria, isso não vai acontecer. O R igual a 2m não será mais uma singularidade. Porém, o R igual a zero, independente da coordenada que a gente colocar, ele sempre vai ser uma singularidade. E para a gente descobrir quais valores são realmente uma singularidade e quais valores não são, a gente calcula o Riemann tensor scalar. E bem, se a gente calcular ele e avaliar nesses dois pontos, a gente vai descobrir que, na verdade, em R igual a 2m, ele é completamente comportado, não tem singularidade. Porém, em R igual a zero, sim. Ou seja, R igual a zero é uma singularidade real associada à métrica, enquanto R igual a 2m não. Porém, esse R igual a 2m, ele é uma superfície, uma hipersuperfície muito interessante e famosa, que é justamente os horizontes de eventos. E é uma superfície que, quando você cruza, a velocidade de escape passa a ser a velocidade da luz. É justamente aquela história de, cruzou o horizonte de eventos, você não vai mais conseguir voltar, vai ser sugado para dentro do buraco negro, porque a velocidade de escape é justamente maior do que a velocidade da luz. E bem, a velocidade da luz é a maior velocidade que o corpo consegue adquirir, então não vai mais conseguir escapar. Bem, uma outra solução é a solução de Heisler-Norton, que descreve a geometria do espaço-tempo exterior a um corpo também com simetria esférica, porém, por sua vez, carregado em um universo com constante cosmológica nula. Pois bem, tá aqui a solução. A gente consegue ver que ela depende, por sua vez, da massa e da carga do buraco negro. A gente pode ver que ela tem dois horizontes, um horizonte de eventos e um horizonte de Cauchy. O horizonte de eventos aqui é bem similar ao caso anterior, quando você cruza, a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz, e aí você vai ser obrigado a ir em direção à singularidade. Porém, quando você passar do horizonte de Cauchy, a velocidade de escape passa a não ser mais a velocidade da luz. Você pode se mover com velocidades mais baixas. Então você pode escolher se você vai entrar na singularidade ou não. Outra solução muito famosa é a solução de Kerr. É uma solução que, por sua vez, descreve um corpo com um momento angular não nulo, ou seja, ele está girando, porém descarregado, em um universo com constante cosmológica nula. A gente pode ver que ele também depende do momento angular e da massa do buraco negro. E bem, eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender isso melhor. Há a aparição de uma região muito interessante, que é justamente a ergosfera. E essa ergosfera, quando você cruza, você não pode ficar parado, você é obrigado a corrotacionar o buraco negro. E aí também tem a aparição do horizonte de Cauchy, do horizonte de eventos. E agora a singularidade não é mais dada como um ponto, é um anel de singularidade. É justamente esse anelzinho aqui.
A última solução que eu vou falar aqui é justamente a solução de Kern-Newman-de Sitter. Ela junta um pouquinho de todas as outras. É um corpo carregado com momento angular em um universo com constante cosmológica não nula. Pois bem, aqui a gente vê que essa solução depende dos 3 parâmetros, né? A massa, o momento angular e a carga. E por sua vez ela possui 4 horizontes. Porém, um dos horizontes, como a gente pode chegar aqui, é negativo e não contém um significado físico. E aqui está tanto o horizonte de evento quanto o horizonte de Cauchy. E aqui o 4º horizonte, que é um horizonte bastante interessante, que é justamente o horizonte cosmológico, que aparece justamente pela adição da constante cosmológica. E esse horizonte cosmológico, ele divide pra gente o que a gente consegue observar do nosso universo e o que a gente não consegue. E isso se dá justamente pelo limite da velocidade da luz. A informação ainda não consegue chegar nesses cantos, já que o universo está se expandindo e a gente só consegue ver até o horizonte de eventos. Pois bem, a gente vai falar um pouquinho sobre perturbações de buracos negros. Vou começar com uma perturbação escalar no buraco negro de Schwarzschild, e ela é dada justamente pela equação de Klein-Gordon. A gente coloca aqui o tensor métrico e o determinante do tensor métrico, resolve e a gente tira a equação. A gente utiliza o fato da solução ter simetria esférica e tenta separar o φ justamente em função dos esféricos harmônicos, e assume também que a dependência temporal é desse tipo aqui. E aí a gente consegue escrever o φ nessa maneira aqui, em que esse UR ômega é justamente a solução da CDO aqui. A gente tem que o potencial é dado por essa equação, e aqui a gente utiliza as coordenadas de tortóise, porque elas são um pouquinho melhores para a gente chegar aos gráficos e tal, tomando sempre atenção para esses limites aqui. Ok, se a gente tentar observar o comportamento assintótico, a gente vai ver que como essa função aqui decai sempre com 1 sobre R, 1 sobre R ao quadrado ou 1 sobre R ao cubo, se a gente tomar valores muito grandes em módulo para R, a EDO vai passar a ser uma EDO de oscilador harmônico. Esse VL vai para 0, e aqui a gente vai ter uma equação de oscilador harmônico. E bem, se você já viu a equação de oscilador harmônico, você sabe que a solução tem essa cara aqui. E aí, para a gente tentar entender um pouquinho melhor esse ômega e essa solução, eu vou citar aqui rapidinho a interação gravitacional entre 2 buracos negros que estão prestes a colidir. Aqui a gente tem 3 fases, né? Na primeira fase eles estão simplesmente rodando um ao redor do outro em relação ao centro de massa, né? E aí eles começam a se fundir, e aí é quando eles começam a emitir ondas gravitacionais. E aqui, antes dele virar um Sol e atingir a estabilidade, ele emite essas ondas com uma dada frequência que é independente do corpo que se fundiu a ele, é intrínseco ao próprio buraco negro que emitiu. Então, a gente pode observar que quando essas ondas forem emitidas, elas só vão ter dois futuros, né? Ou elas vão para dentro do buraco negro, ou elas fogem para o infinito. É o que a gente chama de purely ingoing e purely outgoing. E o que acontece? Como há uma extinção, como há uma dissipação do sinal, a gente vê que esse ômega ele não pode ser real, ele tem que ser imaginário, para que haja justamente a extinção do sinal no futuro, né? E aí a gente tem que a parte real representa a real oscilação, a real frequência de oscilação, e a sua parte imaginária representa o amortecimento. E aí esses aqui são os famosos modos quase normais, que são gerados, portanto, por perturbações do espaço-tempo de estrelas ou buracos negros. A gente tem uma coisa interessante acerca da parte imaginária desses modos quase normais, porque é uma forma da gente enxergar se o buraco negro é estável ou não. Se essa parte imaginária for menor do que zero, a gente tem um modo quase normal, tudo certinho. Agora, se ele for maior do que zero, a gente tem um crescimento exponencial, e aí indicando a instabilidade do buraco negro. E aí outra coisa que a gente pode estudar é justamente a estabilidade geodésica circulares nulas para espaços-tempos assintoticamente planos e com simetrias esféricas de buracos negros. E nesse caso, a gente consegue escrever os modos quase normais como uma função da velocidade angular, da geodésica, e do exponente de Lyapunov, que mensura a estabilidade da órbita. Esse exponente de Lyapunov eu fiz uma apresentação no passado, quem tiver mais interesse é só buscar no YouTube, que vai estar lá. E bem, discutindo um pouco sobre as boundary conditions, que é justamente o purely ingoing e o purely outgoing, ou seja, indo para o buraco negro ou escapando para o infinito, a gente vê que tem 2 soluções simples que satisfazem essas 2 condições de contorno. E a primeira delas é justamente a IN, que satisfaz a condição de purely ingoing, né, que é essa daqui, e a gente chama o seu complexo conjugado de out, ele também é uma solução, e por sua vez a UP para a condição purely outgoing. E aí, mais uma vez, o complexo conjugado, que é um down, também serve como solução. Eu fiz aqui um esqueminha pra gente entender um pouquinho melhor, eu não vou poder comentar muito, mas vou comentar brevemente. Basicamente, o H aqui são os horizontes de eventos e os I são os infinitos. Aqui é passado, no menos, e no positivo é o futuro. E aí a gente vê que aqui no ingoing não tem ondas
saindo do buraco negro, só tem onda entrando no buraco negro, e aí o oposto, né, o complexo conjugado é justamente ao contrário, tem saindo, mas não tem chegando. No up, não tem onda vindo do infinito, só tem chegando, e aí no down é justamente o contrário, vem do infinito, mas não chega no infinito. Ok, falando um pouco sobre perturbações no caso de Kerr, a gente tem que citar a famosa equação de Minkowski. Essa equação ela vai descrever perturbação para vários spins diferentes. Para spin 0 a gente tem uma perturbação escalar, para spin 1 é um campo eletromagnético, para spin 2 um campo gravitacional e para o meio campo de neutrino. E uma coisa interessante é que o Minkowski conseguiu mostrar que a gente consegue desacoplar aquele psi desse jeito aqui. Então a gente tinha uma EDP e a gente desacopla ela em várias outras EDOs, utilizando essa propriedade aqui. Ok, aqui a gente tem a EDO para a parte angular em θ e aqui a gente tem a EDO para a parte radial. E aí a gente vê que ela fica em função dessa constante de separação. Então, eu utilizei matemática para fazer algumas soluções numéricas. Eu vou começar aqui meu celular de Schwarzschild. Aqui está a solução para o caso in, a parte real e a parte imaginária para esses dados parâmetros aqui. Aí a gente vê que se a gente aumentar o parâmetro ômega, a solução in já se torna dessa forma aqui. Então, a gente já consegue ver como o ômega realmente está relacionado à frequência, né? E aqui eu fiz alguns plots para ver se batia com a condição de contorno. A gente pode ver que as soluções elas convergem para quando o raio vai tomando valores cada vez menores. E aqui está a solução up, a parte real e a parte imaginária. E por fim também suas condições de contorno, que a gente pode ver que elas batem, se sobrepõem completamente, né? A parte real e a parte imaginária. Ok, eu fiz alguns plots do potencial pra gente ver como é que os parâmetros influenciam, né, nele. Aqui tá o plot para a coordenada R, aqui para a coordenada de tortose, e aqui é para L igual a 0, 1 e 2, é a mesma coisa nesse caso aqui, 0, 1, 2. A gente vê aqui então que quando a gente começa a crescer o valor de L, o pico do potencial ele vai assumindo valores maiores. E para quem já estudou um pouquinho de mecânica geral, mecânica analítica ou mecânica quântica, sabe que o pico do potencial e a largura do potencial está justamente relacionado com os coeficientes de transmissão e reflexão, que são bastante importantes para a gente estudar os modos quase normais e as perturbações. E aí, depois de fazer esse cálculo um pouquinho mais manual, vamos dizer assim, lá do matemática, a gente baixou um toolkit bem interessante que resolve a equação radial de Redweller e também a equação de Minkowski. É bem interessante porque a gente coloca os parâmetros iniciais e ele já devolve pra gente a solução in e a solução up. É só a gente plotar. E aqui também ele nos dá os valores do alto valor e também dos coeficientes, né, de incidência, de transmissão e de reflexão. A mesma coisa aqui para a equação de Minkowski, a gente coloca os parâmetros iniciais e já devolve para a gente a solução in e a solução up, os altos valores e os coeficientes de incidência, transmissão e reflexão, entre outras coisas. E aqui eu fiz o plot da solução in e da solução up, a parte real e imaginária, notando que é muito mais fácil utilizando o toolkit. E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho mais sobre os próximos passos. O que acontece? A gente tinha como ideia inicial começar esse estudo sobre perturbações, modos quase normais, para tentar solucionar algumas questões do trabalho do ano passado. Eu vou deixar linkado aqui, para quem tiver interesse, como eu falei, é do coeficiente de Lyapunov. Só que o que acontece? Um aluno de doutorado do meu orientador também estava conduzindo um trabalho relacionado ao coeficiente de Lyapunov e eles obtiveram sucesso, até publicaram um artigo que fala justamente sobre a violação do Strong Cosmic Censorship. Então eu e meu orientador, a gente achou melhor continuar com o estudo de perturbações e modos quase normais justamente para investigar a estabilidade de buracos negros e obter alguns valores, alguns resultados novos. É isso, aqui tá as referências do trabalho. Obrigado por ter assistido até aqui e tchau!